Irmãos, vamos dar continuidade no nosso estudo aqui do livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 11. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual que por nós se tem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Esse capítulo de 2 Coríntios, capítulo 9, ele continua tratando aqui da beneficência, do auxílio, da ajuda que eles estavam dando para os cristãos pobres da Judéia, que estavam sofrendo perseguições e com isso estavam perdendo tudo que tinham e passando fome. Então, esse é o assunto que vem desde o capítulo 8 também, capítulo 9. E um ponto aqui, uma pérola que nós encontramos aqui, é o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Então, isso aqui, para quem crê na palavra de Deus, eu acho que é suficiente para responder uma pergunta, tipo assim, mas se eu ofertar, se eu ajudar os irmãos, se eu praticar beneficência, não vai me faltar depois? A resposta está aqui. Aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Então, se Deus me enriquece, é para toda a beneficência. Não é para eu gastar nos meus próprios prazeres, nas minhas próprias ideias ou coisa desse tipo. Ele está visando a beneficência. Nós somos canais de Deus nessa terra para suprir as necessidades do povo de Deus e da obra do Evangelho. Nós somos os canais, nós somos os mordomos. Alguém se lembra aí da outra vez que eu falei das canaletas de sanduíche do McDonald's? Né? E alguém deve ter até ficado com fome na hora, mas só o cozinheiro só coloca novos sanduíches em cima quando o balconista retira sanduíches embaixo para entregar para os clientes. E assim é também Deus. Ele está abastecendo o lado de cima dessa canaleta de suprimentos que nós recebemos. Então, em tudo, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, para que em tudo enriqueçais visando toda a beneficência. É isso que quer dizer essa passagem. A qual faz que por nós se deem graças a Deus. E aqui entra um outro fator importantíssimo. Nós pensamos que apenas matamos a fome dos irmãos necessitados quando nós praticamos beneficência. Não. Nós geramos também graças a Deus. Nós produzimos graças a Deus. Nós estimulamos
esses irmãos a darem graças a Deus. Então, no versículo 12, 2 Coríntios 9, 12, para que a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, essa é a parte mais óbvia, né, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Nós produzimos graças a Deus quando praticamos a beneficência. Nós levamos pessoas, irmãos, a elevarem seus corações em gratidão a Deus. A Deus. Porque esse é o endereço correto deles endereçarem sua gratidão. Não aqueles irmãos que porventura os ajudaram. É claro que a gente sempre dá um muito obrigado, né? Obrigado pela ajuda. Mas é a Deus que nós devemos dirigir quando somos ajudados nas nossas necessidades, é a Deus que nós devemos dirigir todo louvor e toda ação de graça. E aqui ele continua no versículo 13 de 2 Coríntios 9, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo nada mais é do que mostrar que hoje somos um povo santo, agora separado para Deus, que busca a glória de Deus. Então, quando nós praticamos a beneficência, essa administração, né, de beneficência, de auxílio, glorificam a Deus. Glórias são elevadas a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Muito importante não confundir esses dons aqui com dons, né? Dons espirituais, não é disso que ele está falando. Pela liberalidade das vossas dádivas, das nossas ofertas. Tem uma outra versão que fala assim, visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, tudo isso, nós somos geradores de glórias a Deus, de ações de graças a Deus, sempre que nós praticamos beneficência. Então, da próxima vez que você pensar em dar na coleta ou ajudar um irmão diretamente, porque não é apenas dando na coleta, né, que nós podemos sentir no coração de auxiliar um irmão que vai viajar na obra do Evangelho, ou então que está enfermo, e nós podemos sentir no coração fazer isso sem precisar passar pela Assembleia, pela coleta da Assembleia. É claro que o que é dado na coleta também vai ser depois encaminhado para as necessidades que foram detectadas entre os irmãos. Mas muitas vezes nós sabemos de necessidades. Hoje eu estou sabendo que tem um irmão com fome. Eu vou esperar até domingo? Né? Eu vou esperar domingo. Hoje é segunda-feira, né? Vamos supor, segunda-feira, esse irmão está passando fome, meu. Mas eu vou dar a coleta no domingo, né? Porque domingo que é o dia que a gente dá na coleta. Meu irmão, aguenta aí, ó, uma semana. É bom para você perder um pouco de peso, porque daí no domingo eu vou dar, daí os irmãos na Assembleia vão endereçar. Não, isso não. Isso não. Nós podemos também ser guiados pelo Senhor para dar benefícios ou beneficência ou ajudar irmãos quando nós sentirmos no coração essa necessidade. Eu me lembro da minha irmã, ela era menina ainda, e eu era adolescente, e um dia bateu um mendigo no portão da casa dos meus pais. Aí ele bateu, falou assim, ela atendeu, ele falou assim, moça, tem pão amanhecido? Ela falou assim, não, mas passa amanhã que vai ter. Eu falei, Rita, dá o pão de hoje para ele. Por que você vai mandar ele esperar o pão amanhecer para amanhã você dar o pão para ele? Dá o pão de hoje para ele, né? Então é basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Percebeu uma necessidade? Vai lá então resolver isso daí. Não espera os irmãos. É claro que se você não tem condições, avise os irmãos responsáveis na Assembleia. Olha, fulano está passando necessidade, ou fulano está enfermo, ou fulano vai precisar viajar para levar a palavra, levar o evangelho. Então avise também os irmãos. Nós temos
uma rede de comunicação na Assembleia, que pode um comunicar o outro, né? Nós temos um telefone sem fio, uma rádio peão, que um fala para o outro e o outro fala para um, até que chega na pessoa que cuida, ou nas pessoas, ou nos irmãos que cuidam disso. Então, pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos. E no versículo 14, ele fala, no versículo 13 também, ele deixa uma coisa importante aqui, olha, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Isso é importante pelo seguinte, quando o Evangelho foi dado, e aí saíram irmãos pregando o Evangelho, Paulo recebeu a incumbência de levar o Evangelho aos gentios, e os coríntios eram gentios, era um povo não judeu, não é? Havia ainda muita reticência, né? Muito dos judeus, porque os judeus no começo não conseguiam entender como é que Deus estava indo aos gentios, como é que o Senhor estava favorecendo os gentios se eram eles os judeus, o povo escolhido de Deus. Mas eles teriam que aprender isso, né? Pedro precisou aprender, tomou uma reprimenda do Senhor naquele terraço em que ele estava, quando ele estava orando, e desceu um lençol do céu com animais puros e impuros. E o Senhor falou para ele, Pedro, mata e come. Ai, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Não faça impuro aquilo que Deus purificou. Aquilo era uma lição, porque logo em seguida, Pedro iria se encontrar com Cornélio, com o centurião Cornélio, que era um gentil, e iria pregar o evangelho para Cornélio, e nesse momento em que Pedro estava no terraço, um anjo já tinha aparecido para Cornélio, avisando Cornélio para procurar Pedro. Por que o anjo não pregou logo o evangelho para Cornélio? Porque anjos não pregam o evangelho. Essa tarefa foi dada a seres humanos. Os anjos não têm competência. Poxa, os anjos são tão inteligentes, são muito mais inteligentes do que todos nós juntos. Os anjos são muitíssimo inteligentes. Eles são as criaturas mais inteligentes que Deus já criou. Adão também era super inteligente. Quando Deus criou Adão e Eva, Adão era o homem mais inteligente que já existiu na face da Terra. Eva era a mulher mais inteligente, mais bonita, mais formosa que existiu na face da Terra. Mas tudo isso acabou decaindo com o pecado, né? Começou a desmoronar toda aquela inteligência. Inclusive, anos atrás, eu li um livro, foi até um irmão dos Estados Unidos que me deu. Era um livro sobre astrologia. Aí você vai falar assim, meu, o que é isso? Espera aí, calma. Era as estrelas, a Bíblia, as estrelas do Evangelho. Eu tentei encontrar esse livro de novo na internet, mas eu não lembro o título dele. Era um livro da década de 70, ainda escrito por um cristão. E ele mostrava que os signos do zodíaco têm a ver. Eles têm, sim, alguma coisa a ver, eles têm, e eles representam figuras da Bíblia também, né? Então você tem lá aquelas constelações, aqueles desenhos lá do touro, da Virgem, de Câncer, de Áries e tudo mais. Só que ele mostrava o seguinte, porque Deus, quando criou, colocou no céu os astros, era para guiar os homens, para dar a direção dos homens. Mas aí, nesse livro, ele mostrava que não era apenas guiar os homens, os navegantes, por exemplo, nos mares que seguiam pelas estrelas. Aliás, não sei se todos aqui sabem, mas os satélites que estão lá em cima, o satélite que permite que você fale no celular, ele seguia por duas coisas. Ele seguia pelas estrelas, pela posição das estrelas e pela posição da Terra. É com isso que ele consegue saber em que lugarzinho que ele tem que ficar, porque se ele sair do lugar dele, já perde o contato, já perde as transmissões. A mesma coisa, a estação espacial também, ela se mantém no lugar certo, na órbita certa, no ponto exato que ela tem que ficar, guiada pelas estrelas e pela Terra, né? E, por exemplo, quem pilota aviões sabe que também os aviões têm
os aviões mais antigos, hoje é tudo eletrônico, né? Mas os aviões antigos não tinham GPS, mas eles tinham um sextante, como aqueles dos navegadores dos mares, para se localizar, olhando uma estrela no céu, eles conseguiam se localizar à noite, sabendo em que ponto do planeta eles estavam. Então, esse autor desse livro, ele mostrava que todo esse conhecimento realmente foi dado por Deus. O conhecimento astrológico, vamos chamar assim, realmente foi dado por Deus. Tanto é que os magos, a palavra mago para nós parece meio estranha, porque na realidade magos são sábios. A versão correta, a tradução correta dos magos que vieram do Oriente eram sábios, eram cientistas. Eram cientistas que vieram do Oriente. E esses cientistas, eles consultavam as estrelas. Eles consultavam os mapas estelares. E como que eles ficaram sabendo que havia uma estrela? Como eles ficaram sabendo que o Filho de Deus era vindo ao mundo? Pelas estrelas, pelo céu. Por revelação de Deus, é claro, mas eles sabiam que tinham que ir para Jerusalém, porque era lá. Que iam para Belém, aliás, porque era para Belém, porque era lá que iria nascer o rei de Israel. Agora, esse conhecimento todo nós perdemos, porque entrou areia nele, vamos chamar assim, né? Nós, com a queda do homem, esse Adão, que era o homem mais lindo e inteligente que já pisou a face da terra, e essa Eva, a mulher mais bonita, mais formosa e inteligente que já pisou na face da terra, eles perderam essa capacidade e foram perdendo cada vez mais, até hoje. E essa capacidade acabou sendo emprestada, ou vamos dizer assim, sequestrada pelos falsos profetas, pelos magos, pelos que trabalham com ocultismo. E aí você vê todos esses negócios, geralmente é mantido e trabalhado por pessoas ligadas ao ocultismo, espiritismo e essas coisas falsas, né? Porque decaiu, porque perdeu. Eu tenho por mim, inclusive, que Adão e Eva tinham capacidade que nós não temos. Uma delas, provavelmente, de conversar com anjos, porque Adão conversava com Deus no frescor da manhã, né? Conversava com o Senhor, quando o Senhor falava com Adão. Ele falava com o Senhor, ele conversava, ele ouvia. Isso pode se explicar também por que Eva não se surpreendeu de encontrar uma serpente falante lá no Jardim do Éden. Porque era um querubim, era Satanás, um anjo, que estava falando com ela. Ela não se surpreendeu. Talvez porque tivesse essa comunicação, que hoje não tem mais, e hoje, inclusive, é proibida para um ser humano se comunicar com anjos. Hoje nós não nos comunicamos com anjos mais. Aliás, todos os enganos que entraram no povo de Israel ao longo dos séculos foi porque eles tentaram comunicação com anjos. Então, eles adoraram as estrelas. O que são as estrelas na Bíblia? São os anjos. São os anjos. Eles adoraram e se comunicaram com os anjos. Então, isso é a comunicação proibida pela palavra de Deus, porque você vai conversar com quem você não sabe que é. Como é que você sabe se é um anjo bom ou é um anjo caído? Você não sabe. Então, nós não podemos, não devemos, de maneira alguma, tentar comunicação nem com mortos, como o Espiritismo faz, né? Isso a Bíblia proíbe também, e nem com anjos. Mas nós sabemos que os anjos se comunicam com os homens como se comunicaram com Maria, né? Veio um anjo avisar Maria que ela ia ter um filho. Então, voltando aqui ao nosso capítulo de 2 Coríntios, eu nem me lembro mais por onde que eu estava indo, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos. Lembrei. Eu estava falando dos judeus que não suportavam a ideia de que gentios seriam abençoados juntamente com judeus convertidos, não é? Nessa dispensação da igreja, e depois também no reino de 1000 anos de Cristo na Terra.
A igreja não vai participar do reino de 1000 anos. A igreja estará no céu nessa ocasião, mas os 1000 anos de Cristo aqui na Terra como rei, os judeus vão ser a nação principal, os povos sairão de vários lugares do mundo para irem a Jerusalém adorar a Deus em Jerusalém. Então voltará aquilo que era no tempo, por exemplo, de Salomão. Salomão é uma figura de Cristo no reino, do Cristo reinando durante o milênio. Mas os judeus aqui, no começo da igreja, eles ainda estavam reticentes em aceitar que gentios pudessem participar dessa bênção. E agora, quando eles ficassem sabendo de que gentios estavam ajudando eles, pensa nisso. Pensa nisso, os judeus lá de Israel, de Jerusalém, todos certinhos e seguidores da lei e tal, se converteram a Cristo, é claro, agora eles eram igreja, mas sempre tinha aquele ranço, né, que fica, tanto é que nós vemos esse problema lá em Gálatas, dos judaizantes que queriam insistir com os Gálatas a guardar a lei, a circuncidar os filhos e coisas desse tipo. Então, de repente, quando eles recebem de gentios uma beneficência dessa, no versículo 13, é isso que está dizendo, visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. De repente, o Evangelho de Cristo faz sentido para aqueles judeus lá da Judéia que estão agora sendo beneficiados por gentios. Pessoas que agora são irmãos deles na fé, pessoas na casa de quem eles nunca entrariam antes, porque não podiam, um judeu não entrava na casa de um gentil de jeito nenhum. Mas agora eles olham e falam, uau, olha só, o que o evangelho fez, realmente é verdade. É verdade, eles estão nos ajudando aqui na Judéia. E esses gentios que até outro dia adoravam deuses de pau e barro e pedra, agora estão convertidos a Cristo, são nova criatura em Cristo, são membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo-lhe vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável, pela sua dádiva inefável, sua dádiva sem preço. Deixa eu ver se tem alguma outra versão aqui. Como é que ela chama essa dádiva inefável? Dom inefável, dom inefável, dom inefável. Darby coloca por esse presente indescritível. Seria mais ou menos a versão em inglês do Darby. Então, basicamente, é isso aqui que nós terminamos o capítulo 9 de 2 Coríntios, onde Paulo revela o outro lado da coisa, até a metade, quase no final, ele revela a beneficência e como isso trazia benefícios para os que recebiam, mas agora ele mostra também como isso tem um poder, uma influência muito grande naqueles que dão, não só naqueles que recebem, naqueles que dão, e como isso também fazia com que mudassem os judeus, os hebreus lá da Judéia, mudassem a opinião que eles tinham dos gentios, em especial dos gentios convertidos a Cristo, vendo agora o efeito do evangelho na vida deles. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa mais aí. Ou tentamos entrar no capítulo seguinte. Porque os 2 peixinhos que eu tinha trazido aqui, eu já entreguei. Não tem mais nada na sacolinha aqui, a respeito desse assunto. Vamos ver aí, algumas irmãs aí, alguma pergunta? Os irmãos estão chegando também. Não havendo, a gente já passa para o capítulo 10. Só uma pergunta, Mário.
o que seria um dom inefável? Essa palavra você poderia explicar? Dom é dádiva. Inefável, vamos ver aqui, vamos consultar o Google. Inefável. Significado inefável. Não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza. Significa também indizível, indescritível. Então é isso. É, graças a Deus pela sua dádiva indescritível, que não se pode nem descrever. Basicamente é isso que ele está falando aqui com essa expressão. Vamos lá, Newton. Abriu a fila. Sim, o dom inefável de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma. É isso que ele está dando graças aqui. Porque esse é o exemplo, né? Esse é o exemplo. Quando nós aprendemos a dar, a fazer beneficência, nós sempre devemos lembrar que quem deu primeiro foi Deus. Deus deu o seu próprio filho para nos salvar. Tem até uma frase que é muito espírita, gosta muito de usar, né? Eles falam assim: sem caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É uma frase muito usada pelo Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Teve um que me escreveu, falou: Mário, mas fora da caridade não há salvação. Eu falei: sim, claro que não há salvação fora da caridade. O grande problema é que os espíritas pensam que é a salvação, a caridade deles. Não é a caridade do espírita que traz salvação, é a caridade de Deus. Deus que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Então, fora dessa caridade, realmente não há salvação. A nossa caridade não salva ninguém. Mata a fome de alguém, talvez, mas não salva ninguém. A caridade de Deus, fora da caridade, não há salvação mesmo, porque Deus entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Entramos no capítulo 10? Ou tem mais alguma pergunta? Eu acredito que não, Mário. Vamos lá, né? Então vamos para o capítulo 10. O capítulo 10, ele já começa... Aqui, inclusive, nesse capítulo 10, e também acho que nos próximos capítulos, nós vamos ver Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. E ele vai fazer isso com muito vigor. Você não encontra nenhum outro apóstolo defendendo a autoridade apostólica. Por que Paulo? Porque Paulo era o mais atacado de todos. Paulo era o para-raios. Porque havendo Deus tendo dado, o Senhor tendo dado a Paulo o ministério do evangelho aos gentios, evidentemente os judeus não gostaram nada disso. Os judeus judaizantes, né? Os que eram cristianizados, mas eram judeus. Tanto é que quando você lê, por exemplo, aqui, a carta aos Coríntios, não se engane, Corinto tinha salvos e perdidos também, que estavam reunidos lá na igreja que estava em Corinto. Não é porque era a igreja que estava em Corinto, todos eram salvos. Não, existia uma mescla também, como existe em qualquer reunião de irmãos congregados em qualquer denominação ou não, ou congregados somente ao nome do Senhor. Sempre vai existir perdido no meio. Não somos nós que vamos apontar, falar assim: lá, o Mário é perdido, tá infiltrado aqui, agente infiltrado aqui. Não somos nós, porque o Senhor conhece os que são seus. Nós não conhecemos, nós não podemos apontar dedos, né? Mas quando você lê a carta aos Hebreus, então isso fica mais que evidente, porque na carta aos Hebreus,
e o próprio nome diz, né, aos hebreus, havia muitos hebreus que não eram salvos. Eles estavam misturados. Eles tinham entrado naquela onda do cristianismo, foram batizados, como foi batizado Simão, o mago. Lembra lá em Atos, quando Simão, o mago, é batizado e depois ele quer comprar o poder do Espírito Santo? Tinha lá na carta aos Hebreus, mostra que havia aqueles que eram apóstatas. Capítulo 6 de Hebreus, depois o capítulo 10 também, causa muita confusão em alguns cristãos, achando que ali está falando de pessoas convertidas que perdem a salvação. Não, ali está falando de apóstatas, pessoas que abraçaram a fé cristã intelectualmente e depois abandonaram, depois pisaram em Cristo, pisaram na fé cristã, pisaram na obra do Evangelho. Então não tem salvação mesmo para alguém assim, porque nunca se converteu, para começar, né? E depois de conhecer a verdade, ainda pisaram a verdade, não tem salvação para eles, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Até a gente podemos até abrir lá em Hebreus capítulo 6, para deixar isso bem claro. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados por quê? Porque a palavra de Deus ilumina. E provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? A dádiva celestial é Cristo. Experimentaram um gostinho do que é Cristo. Se tornaram participantes do Espírito Santo, não que receberam o Espírito Santo, porque estavam sendo influenciados pelo Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes ou poderes do século futuro e recaíram. É impossível que esses sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Veja que esses era como aqueles que eram curados no tempo dos evangelhos. Eles eram curados, o Espírito Santo fazia uma obra naquelas pessoas, curando, o Senhor dando alimento para eles. Eles experimentaram os poderes do século futuro. Que poderes? Que não ia ter fome, não vai ter fome no século futuro, no milênio, no reino milenial de Cristo. Mas ainda assim caíram. Esses são apóstolos, então não tem salvação para eles. A mesma coisa em Hebreus 10. Hebreus 10, quando ele fala no versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se recuar, a minha mão não tem prazer nele. Ah, tá vendo aí, ó, recuou, tá perdido. Não, peraí, termina de ler o capítulo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, ele está falando de duas classes de pessoas. Em outras partes também da carta aos Hebreus, ele está falando de duas classes de pessoas, porque havia uma mistura. Havia uma mistura. Da mesma forma que houve a mistura quando os hebreus saíram do Egito, foram libertos do Egito, nós lemos que saiu junto uma multidão, o vulgo que estava com eles. O que era o vulgo que estava com eles? Porque o vulgo que estava com eles começou a pedir carne, começou a reclamar do maná. O vulgo que estava no meio deles. Quem era esse vulgo que estava no meio deles? Os vulgares, os que não eram hebreus. Porque, de repente, tinha no Egito povos de vários lugares vivendo lá como escravos também, não é? E quando viram que alguém abriu a porteira, o que eles fizeram? Pegaram a sacola e saíram juntos. Só que não eram hebreus, não eram adoradores do Deus verdadeiro. E quando houve primeira insatisfação que eles têm com o maná, que eles não aguentavam mais o gosto do maná, eles se rebelam, eles criam uma rebelião e pedindo carne, e falando assim, que saudades a gente tinha do Egito, lá a gente comia à vontade, lá tinha picanha todos os dias. Então, esse vulgo se deu mal depois, né? Porque realmente não eram hebreus. Eles não eram, era um misto
no meio. E hoje também na igreja, na cristandade, na casa de Deus, na grande casa, existem vasos de honra e vasos de desonra. Então tem misto também. E Paulo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9, ele estava falando para os coríntios, agora vai para o capítulo 10, e aqui no capítulo 10 ele vai defender a sua autoridade apostólica, porque tinha muita gente já querendo o pescoço de Paulo, querendo a cabeça de Paulo. Então ele vai ser até meio duro aqui, meio radical na sua defesa, quando ele fala, ele começa tomando por princípio a mansidão e benignidade de Cristo, no versículo 1 do capítulo 10, 2 Coríntios. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente ou ousado para convosco, na realidade, isso aqui era uma opinião dos seus opositores. Você vai descobrir isso no versículo 10. Porque as suas cartas dizem eles, os opositores, né? São graves e fortes, mas a sua presença no corpo é fraca. E a palavra desprezível. Então, o versículo 1, ele está usando de ironia, Paulo. No versículo 1 ele fala, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Ele está sendo irônico aqui, porque lá na frente ele explica o que eles estavam falando de Paulo, porque as suas cartas dizem eles, né, os opositores, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Aí, então, quando ele continua no versículo 2, em 2 Coríntios 10, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Então, alguns julgavam o apóstolo, quem eram esses alguns? Certamente aqueles da circuncisão, né? Aqueles que queriam obrigar todos a se circuncidarem e tudo mais. Mas Paulo vai deixar muito claro que as armas, no versículo 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Não lutamos, não batalhamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que seriam armas carnais? Bom, armas carnais seria ele tentar convencê-los por posição social, dizendo tipo assim, não, vocês vão ter que me aguentar porque vocês são pobres, eu sou rico. Entendeu? Tentar convencê-los por poder, por pressão, por glória humana. Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Tem muito no Brasil isso daí, né? Aquela autoridade. Você sabe com quem está falando? Pela sua fluência, sua maneira de se expressar e tal, pela sua inteligência. Então, essas seriam armas carnais. Nós não podemos querer usar as armas carnais no Evangelho. Lá em 1 Coríntios, nós temos um exemplo disso, quando Paulo escreve aos Coríntios, no começo, na primeira carta, né? No capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras. Porque sublimidade de palavras seriam armas carnais. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu não fui falando que nenhum advogado fala, naqueles termos todos rebuscados, né? Eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, ele não estava... Eu me lembro que logo depois da minha conversão, um irmão
emprestou para mim um livro, falou assim, olha, Mário, que livro bom, veja aqui. Eu falei, ih. Eu fui ver o livro, o autor chamava-se Og Mandino, o nome do livro era O Maior Vendedor do Mundo. Então era um livro sobre vendas, mas que tentava usar Paulo, alegando que ele era o maior vendedor do mundo, porque ele convencia tanta gente. Então vamos aprender a vender com Paulo, né? Não, mas isso jamais era. Paulo está falando aqui. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Um vendedor usa palavras persuasivas de sabedoria humana, não é? Mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então é muito bom entender essa distinção, entender isso que... E Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo que nós estamos, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, ele vai defender a sua autoridade apostólica usando de ironia, porque ele estava sendo acusado nas cartas, serem graves e fortes as suas palavras, mas a presença do corpo ser fraca, a palavra desprezível, estavam dizendo isso dele. Mas ele deixa muito claro que andando na carne, no versículo 3, não militamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sabedoria humana, filosofia, inteligência, técnicas de persuasão. Pega um livro de vendas, abre o índice dele, você vai ver que está tudo lá. Tudo que é usado para vender. Tudo bem, está tudo certo. Para vender está muito bem, para as coisas desse mundo. Até quando você faz o seu currículo para ir trabalhar, o que você faz? Você está vendendo o seu currículo numa entrevista, você está vendendo a sua capacidade para a empresa que vai te contratar. Mas dentro de você chegar na entrevista de emprego e querer parecer humilde, né? O empregador fala, então, o que você sabe fazer? Ah, eu não sei fazer nada, chefe. Eu estou aqui, eu estava passando na rua e vi uma placa lá, mas eu não sou uma besta quadrada. Não vale nem a pena me contratar, o senhor vai gastar dinheiro. Você não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, né? Você vai apresentar suas habilidades, as suas competências, vai dizer quantas línguas você fala, quantos cursos você fez, os lugares que você trabalhou, quais eram as suas responsabilidades. Você vai apresentar o seu currículo, né? Mas isso não vale nas coisas de Deus. Essas coisas não funcionam. Andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas? A oposição. Os argumentos da oposição, dos que se opunham ao Evangelho, dos que se opunham à sã doutrina. Como? Que armas ele usa? A palavra de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus, quando tentado ou testado, né, no deserto, ele usou que a palavra de Deus só. Ele usou a palavra de Deus. Ele não fez malabarismo, ele não fez nada. Usou apenas a palavra de Deus. E ali ele enfrentou o diabo, que quis oferecer para ele a glória do mundo. Os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. Sabe o que teria acontecido se o Senhor se prostrasse ali naquela hora, no deserto, e adorasse Satanás? Ele ia ganhar um império. Ele seria o imperador romano. Ele seria empossado imperador romano, que era o império que abarcava todo mundo conhecido então. Ele seria o imperador do mundo. Mas ninguém seria salvo. Ele não cumpriria a obra da salvação. Ele teria deixado de cumprir aquela promessa que Deus fez no jardim do Éden, quando falou para a serpente que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. É claro que ali Satanás, na tentação no deserto, está pensando no seu próprio futuro, não no futuro do Senhor Jesus. Ainda bem que ele não aceitou as tentações, as promessas, porque eram boas. Eram boas. Ser imperador do mundo. Maravilha.
ficar num trono. E quando você vai lá para Apocalipse, você descobre, fala de Roma lá, né? Em Apocalipse capítulo 2, versículo, capítulo, Apocalipse, deixa eu achar aqui. Apocalipse 2, versículo 13. Conheço as tuas obras, ele está falando para Pérgamo aqui, não é? Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O mundo é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porque é sempre bom entender que quando Deus criou Satanás, ele foi criado para dominar sobre o universo, para ser o administrador do universo. Mas ele caiu. Ele caiu e arrastou consigo muitos anjos, uma multidão imensa de anjos que caíram junto com ele. Aí, quando o Senhor restaura a terra, reforma a terra, porque a terra tinha sido criada em tempos imemoráveis, ninguém foi, zilhões de anos atrás, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, ficou assim por causa de uma rebelião, de uma queda, por causa de pecado. E foi inundada por um dilúvio, né? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e havia trevas sobre o abismo. Então, quando o Senhor pega e restaura a terra e cria Adão, ele cria Adão para ser o administrador do mundo, administrador da terra. Ele era o administrador. Satanás, obviamente, perdeu o seu lugar antes e queria tomar força o seu lugar depois. Mas o Senhor nunca deu a Satanás a autoridade sobre o mundo, a autoridade de governante da terra. Isso o Senhor deu ao homem. E hoje, até hoje, o homem é autoridade para o governo do mundo. Então, mesmo um Xin Shan Chun lá da Coreia do Norte, ele é uma autoridade estabelecida por Deus. Ainda que ele não acredite, ainda que ele seja ateu, ainda que ele seja um tirano, ainda que ele seja um crápula, ele tem autoridade divina para governar. Porque a autoridade do governo humano foi dada, do governo do mundo, foi dado a homens. Homens têm autoridade para governar. Anjos não. Anjos não. E aqui nós vemos que Satanás tem um trono. O trono e tem o lugar onde habita, né? Em Apocalipse 2:13. Mas por que isso? Ele não recebeu de Deus isso. Isso os homens abriram mão do seu privilégio de governo e convidaram Satanás para ajudá-los a governar. Aquilo que Cristo se negou a fazer na tentação do deserto, os homens fizeram. Os homens fizeram, eles quiseram a glória do mundo. Hoje você vê muitos políticos, muitas coisas, que o cara está só interessado em glória do mundo, só interessado só em riquezas, em poder, em subjugar nações, em ser um ditador, porque ele está no ouvido dele tem um Satanás soprando, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Então ele vai na conversa e acaba governando com a autoridade que Deus deu, mas com conselhos do diabo. E nós voltamos então para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, então, não são carnais, nós não lutamos
com armas carnais, como técnicas de vendedor, do livro lá do cara lá que falou, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas? As fortalezas dos homens que se opõem à verdade, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, quando a gente se opõe ao ensino, por exemplo, da evolução, que é uma falácia, né? A evolução não existe. O mundo, desde que foi criado, todas as coisas se deterioram, não evoluem. Deus criou os animais só se deterioram. Deus criou o ser humano perfeito. Adão e Eva, perfeitos. O que aconteceu? Pecaram. E o que aconteceu depois disso? A idade, você vai vendo a idade na Bíblia, as idades, vai caindo, 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 caindo. Hoje, hoje era para a gente viver 30 anos. Porque há 100 anos atrás, nem 100 anos, menos que 100 anos, uma pessoa vivia 40, 50 anos, mais ou menos. Era a expectativa de vida era entre 40 e 50 anos de uma pessoa. Mas era para, se continuasse do jeito que estava, hoje nós estaríamos vivendo 40 anos, 30 anos, menos até talvez. É que com os avanços da medicina, os medicamentos e tanta coisa artificial nos mantém vivos por mais tempo. Mas é artificialmente que nós passamos uma idade. Hoje a expectativa de vida é por volta de 70 anos, 75 anos, mais ou menos. Nos países de maior expectativa dá 80 e alguma coisa, a média, né? A média. Mas nós estamos deteriorando. O nosso DNA, ele está indo para o vinagre. Porque você lê estudos científicos, até a capacidade reprodutiva do homem, a capacidade reprodutiva do homem está se perdendo. Todo mundo preocupado com superpopulação, mas o homem está cada vez mais infértil. O homem e a mulher. Eles estão cada vez menos férteis. Isso é provado já pela própria medicina, que os homens estão perdendo a sua fertilidade. Porque é a degeneração da espécie humana. O homem está ficando cada vez... Pega uma foto de uma praia, tem uma que circula na internet, uma praia nos anos 50. Está todo mundo na praia de calção, as mulheres de maiô e tal. Não tem um obeso. É todo mundo elegante, todo mundo magro. Você pode procurar na praia inteira, aquela multidão na praia, não tem um obeso. Pega uma foto de uma praia hoje, o que você vê? Hã? Você não vê quase nada, porque tem gente na frente escondendo os que estão atrás, né? Mas a obesidade tomou conta. Então, o homem precisa ser muito idiota para achar que o homem está evoluindo. Veja o que está acontecendo na sociedade. Veja os homens se negando, inclusive, a aceitar o gênero que Deus lhes deu por nascimento. O cara nasceu lá do sexo masculino. Não, eu não me sinto homem, eu me sinto uma mulher num corpo de homem, tal. O que é isso? Degeneração. É o que acontece quando o pecado entrou no mundo e foi recomendo, carcomendo e tirando nas beiradas, e hoje nós temos uma humanidade completamente desgraçada e destroçada. Não tem nada a ver com aquele homem perfeito e aquela mulher belíssima e perfeita do Jardim do Éden. Nada a ver. Nada a ver. Tanto é que se fazem filmes hoje mostrando o Jardim do Éden, né? Alguns filmes religiosos eles colocam lá o Adão e Eva. Tá? Como é que é Adão? Como é que é Eva? Hã? Você já viu quem que eles colocam de Adão? Quem que eles colocam de Eva? Colocam um cara bonito, lindíssimo, sarado. E a mulher? E a Eva? Lindíssima também, uma mulher belíssima. É isso que eles colocam no filme. Porque se eles colocarem no filme o que é hoje o exemplar do ser humano, na média, ninguém vai assistir o filme. Vão achar que está errada a coisa. Então, realmente, o homem está
regredindo, está involuindo, não evoluindo, está evoluindo para trás, está cada vez pior. Então, quando nós levamos o evangelho, nós destruímos os conselhos, nós destruímos toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uma mulher me escreveu essa semana ou semana passada, eu nem respondi, eu apaguei 2 e-mails ela mandou para mim. Eu apaguei os 2, muito bruta, sabe? Muito sem vergonha, né? Quem é você para dizer que a mulher não pode, que a mulher tem que obedecer ao marido? Você está atrasado, isso é coisa de gente antiga, isso é coisa de ignorante. Hoje a mulher, ela tem poder, ela tem o seu lugar na sociedade. Para de ficar falando essas coisas de gente ignorante. Tal. Ela pensa que fui eu que inventei a Bíblia. Eu que escrevi a Bíblia. Muito brava, irada. Um e-mail assim que eu até assustei. Essa mulher deve ter um parafuso a menos na cabeça. Porque, embora muitas mulheres tenham essas ideias que ela estava expressando ali, a maneira raivosa como ela tratou o assunto deixa claro que ela tem algum problema de psicológico aí para se manifestar dessa forma, achando que eu que estou obrigando a sociedade a fazer as mulheres serem submissas aos seus maridos. Eu não estou obrigando ninguém a fazer nada, mas nós destruímos os conselhos e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, porque isso é altivez. A pessoa achando que ela sabe mais que Deus. Eu recebo muito pessoas falando assim, Mário, você se acha o dono da verdade? Eu respondo, mas eu sou dono. Eu sou dono da verdade. Porque lá em Provérbios está escrito assim, compra a verdade e não a venda. Então eu comprei a verdade, e agora a verdade eu tenho a verdade. Então, é a maneira de responder para o cara tão bruto, né, tão idiotizado. Nós temos a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, qual é o antídoto para isso? A palavra de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Está dirigindo todo entendimento, todo pensamento. Vamos pegar outra versão aqui para ver como é que ela está. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, levando a cativeiro todo pensamento para obediência a Cristo. Cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. É isso que nós fazemos quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos a verdade para as pessoas. E estando prontos, no versículo 10, para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Ele fala aqui uma coisa importante também no versículo 7, olhais para as coisas segundo a aparência. A régua de vocês é a aparência das pessoas? É com isso que vocês avaliam as pessoas? A aparência delas? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Ele diz isso porque certamente Paulo não era a pessoa mais bonita do mundo, né? Ele tinha o espinho na carne dele, devia deformar a sua face, os seus olhos, principalmente. Tem um outro versículo que fala assim, vede com que grandes letras vos escrevi, uma outra passagem, e ele fala que, ele escreve uma carta, ele fala que ele não foi, os irmãos não sentiram asco, não o rejeitaram, né, pela aparência dele. Então ele devia ter alguma deformidade causada por esse espinho na carne, que o deixava uma pessoa desagradável, aparentemente desagradável, pela aparência desagradável, né? Mas uma coisa que é importante aqui nesse versículo, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, isso nos remete à primeira carta. Lembra da primeira carta? Quando ele falava dos coríntios, que uns falavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Eu sou de Apolo e eu de Cristo.
Eles tinham ali no meio deles aqueles que falavam assim, mas eu sou de Cristo. Esse é o pior. Por isso que precisa tomar muito cuidado. Eu sempre alerto, muito cuidado. Alguns irmãos novos que começam a congregar o nome do Senhor, de repente eles acham que são a última bolacha do pacote, né? E desprezam qualquer um que esteja numa denominação, como se não fosse possível a pessoa ser salva estando numa denominação. Claro que é possível, porque a salvação é por crer em Jesus, não é por estar reunido assim ou assado. Não é? A própria Bíblia que nós lemos, ela foi traduzida por um ex-padre, João Ferreira de Almeida, e era um homem dentro do sistema religioso. Então, é muito importante tomar muito cuidado isso, para não querer dizer eu sou de Cristo como se os outros não fossem. E Paulo chama atenção aqui, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Então, não queira ser de Cristo sozinho. Saiba que muitos também são de Cristo, mesmo que não estejam sentados do seu lado na reunião. Lembre-se sempre de Elias. O que aconteceu com Elias? Elias se vangloriou, né? Elias se exaltou. Senhor, todos me abandonaram, todos te abandonaram, né? Só fiquei eu. E o Senhor tem que dar uma chinelada nele, né? Reservei para mim não sei quantos joelhos que não se dobraram para Baal. O Senhor fala para Elias. Porque tinha muitos adoradores de Deus, secretamente, que não dobraram o joelho de Baal. E Elias se achando a última bolacha do pacote, podia ter ido dormir sem escutar essa, né? Então, muito importante lembrar disso. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem eles, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. E quando ele fala aqui no versículo 8, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, ele está falando do poder apostólico. Ele está falando da autoridade apostólica, que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu do Senhor. E recebeu para edificação, não para destruição do povo de Deus. Essa autoridade apostólica foi dada aos apóstolos, a ninguém mais. E ele vai chegar mais num capítulo mais à frente e falar dos que se dizem apóstolos e não são. Por que não são? Porque não receberam essa autoridade apostólica. E não são. E aí ele fala de Satanás, né? Que é o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Olha o ambiente em que nós estamos. Muitas forças contrárias. A gente pensa às vezes que nós estamos sozinhos, né? Só as coisas acontecem. Não. Existem anjos em todo canto, em todo lugar. Claro que aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, querendo atrapalhar a obra de Deus. Satanás não descansa, não dorme à noite. Ele quer, de toda maneira, colocar os crentes uns contra os outros, causar divisões, causar discórdias, causar problemas. Ele quer o tempo todo. E levanta homens que se dizem apóstolos, que dizem ter a autoridade apostólica e não tem. Porque o nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, Paulo está falando aqui. Isso é a sua autoridade apostólica. Irmãos, os outros dois peixinhos que eu tinha, perguntas, dúvidas, reclamações, também tem os envelopes de reclamações. Eu acho que tem uma pergunta aí, Mário.
eu não tô encontrando onde é que tem as perguntas aqui. No chat, Rita. Mas tem umas letras aparecendo aqui. Eu acho que eu abri o programa e ele não abriu direito. Então tá lousa. Vou ler aqui, se quiser. Eu não estou conseguindo ler o chat. Pronto. Aqui só tem uma mesmo, que até o irmão aqui ajudou ela também. Rita de Cássia. Tenho 3 filhas e todas eram de denominação por muito tempo. Hoje estão todas fora e dando mau testemunho. Essas atitudes delas é considerado do que o irmão falou sobre pisar o filho de Deus? Olha, como fala em 2 Timóteo, capítulo, acho que é o 2, o Senhor conhece os que são seus. Então, um filho ou uma filha criada no Evangelho, criada na igreja, criada na escola dominical, isso não garante que seja uma pessoa convertida a Cristo. Muito importante entender isso. Mas também não significa que está perdida, né? Porque nós sabemos que grande parte das orações de pais e mães por seus filhos só foram ouvidas depois da partida do pai ou da mãe. Eu conheço algumas pessoas assim, que só se converteram depois que o pai ou a mãe morreram. Então, não, nós temos que criar nossos filhos como incrédulos. Assim, considerando que eles são incrédulos, né? Que eles precisam de Cristo o tempo todo. Mesmo depois de confessarem, crer em Jesus, não podemos parar, não podemos baixar a guarda. Que o mundo aí vai querer pegá-los de volta. Então, sempre alimentá-los com a palavra, sempre criar um ambiente em casa de louvor a Deus, de leitura da palavra. É triste porque eu vejo que muitos pais, hoje praticamente, hoje eu moro sozinho, né? Não tenho nem com quem fazer isso, mas quando meus filhos eram pequenos, todos os dias nós líamos juntos a palavra. Todos os dias. No começo era de manhã, depois com mudança de escola, tudo passou a ser à noite, a leitura diária, a leitura diária da palavra, cantando um hino e lendo também um capítulo da Bíblia, e cada filho lia um trechinho e tal. E isso foi durante toda a infância e toda a adolescência, até entrarem na faculdade, porque daí já ficou mais complicado. Mas daí eles já tinham o costume de, por si mesmos, lerem a palavra de Deus. Então, muitas vezes os pais negligenciam isso, né? Achar assim, eu já vou na igreja, eu levo meus filhos na igreja. Não é isso, não é assim. É que nem você mandar seus filhos para a escola e esperar que a escola eduque seus filhos. A escola vai educar seus filhos. A educação é em casa. A educação é em casa. Então, por um lado, ninguém pode dizer que suas filhas sejam salvas ou perdidas, porque o Senhor conhece os que são seus. Continue orando. É a única coisa que dá para fazer. Mário, e ela falou também aqui, no finalzinho, o que você falou sobre os apóstolos, né, de Hebreus. E lá tem essa frase, que pisa ao Filho de Deus. Ela queria saber sobre essa atitude também das filhas. Se teria relação com isso que o irmão falou. Um apóstata é alguém que conheceu a verdade e rejeitou. Então, eu não posso dizer, né, com certeza, se elas conheceram a verdade e rejeitaram a verdade. Agora, pode ser, se são adolescentes, né, pode ser que está naquela fase de que é contra tudo e todos, né? Mas é só o Senhor que sabe. A mãe deve continuar orando. Tem outra coisa, né?
O José, o Newton levantou a mão aí, como é que é? Ah, achei o botão do chat aqui. Pode falar, Newton. O Dal já está anotando aí para marcar na sua conta, na caderneta. Ah, sim. Realmente, a presença de falsos mestres estava grande já. Veja que eles já estavam. Você pega Gálatas, você pega Atos também, você vê que eles já estavam chegando, já estavam fazendo estrago, né? Você tinha já vários sectários ali misturados. E o começo da igreja foi. Basta ler as 7 cartas, né, de Apocalipse, que apontam o início da igreja. Se bem que ali as 7 cartas já é depois da morte dos apóstolos, né? É o tempo posterior à morte dos apóstolos. Mas que já estava entrando, o mal já estava entrando. Você lê na própria carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, todos da Ásia me abandonaram, ele fala. Todos me abandonaram. Então você vê, começa com o abandono de Paulo. E hoje, né? Hoje, então, vai falar assim, quem é que segue Paulo na cristandade? Ninguém quer saber de Paulo, não. Tem até um pastor aí que, numa pregação, ele fala que Paulo não conhecia muito bem a Bíblia, porque ele não fez curso de teologia. Ele tinha que fazer um curso de teologia. Você vê onde é que chega a pessoa, né? Mas é isso. Podemos tirar da tomada o fio? Valeu, Mário. Certo? Então, onde a gente parou aqui? Vamos lá? Nós paramos como no livro da Alice no País da Maravilha, né? É, vai, como é que é? Vai até o fim e para. Eu acho que é o versículo 8 foi o último que eu comentei. Então vamos para o versículo. Eu já falei do versículo 10 também. Também já falei do versículo 11. Vamos começar do versículo 12 na próxima semana. Tá bom para vocês? Certo, Mário. Registrado aqui. Começa do começo, vai até o fim e para. É a frase da Alice no País das Maravilhas. Pronto, Mário. Ok. Poderia dar graça para a gente estar encerrando? Eu? Sim, Mário. Então vamos dar graças. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos que passamos